Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é Cláudio Lopes e assim como a doutora Renata que iniciou essa aula de microscopia para vocês, eu também trabalho no Laboratório de Microscopia Aplicada às Ciências da Vida do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, mais conhecido pela população como Inmetro, e mais precisamente no setor de microscopia óptica desse laboratório. E por essa razão eu vou abordar nessa parte da nossa aula técnicas de microscopia óptica que podem ser utilizadas para análise de materiais, mais especificamente a microscopia de fluorescência, que é a base para várias técnicas com as quais eu trabalho no laboratório. Então, nessa parte, nós vamos tratar de fundamentos teóricos e aplicações das técnicas de microscopia de fluorescência convencional, microscopia confocal de varredura a laser e, por último, da microscopia de superresolução pela técnica de depleção do estado basal, que utiliza o acrônimo GSD, que vem do inglês Ground State Depletion. E aqui no Inmetro nós temos uma das duas únicas plataformas dessa técnica de microscopia no Brasil. Eu acho que na América Latina só são 3 ou 4 sistemas, né? 2 aqui no Brasil, o nosso e o da Unifesp em São Paulo, um na Argentina e um no México. Então, eu inicio essa parte da aula abordando a propriedade de fluorescência que as moléculas de algumas substâncias possuem e que é a chave, a base dessas técnicas de microscopia das quais eu falei agora há pouco. Então, nesse fenômeno de fluorescência, as moléculas de certas substâncias são irradiadas por luz de um determinado comprimento de onda e após um intervalo de tempo bem diminuto, bem reduzido, da ordem de poucos picosegundos, essas mesmas moléculas emitem luz, porém com um comprimento de onda maior, né, em relação àquele da fonte de luz que foi utilizada para irradiar esse material. Eu fiz aqui uma ilustração didática, né, para vocês entenderem melhor. Aqui a gente tem, por exemplo, uma molécula que foi irradiada com luz com comprimento de onda de 550 nanômetros. Nesse caso, né, uma luz da cor verde, né, os valores de comprimento de onda próximos a esse de 550, né, fazem com que a luz tenha tons de verde, né, em relação ao espectro de luz visível. E após um período de tempo bem reduzido, como eu falei anteriormente, né, de poucos picosegundos, essas mesmas moléculas vão então emitir luz com um comprimento de onda superior. No caso desse exemplo didático, ele é de 575 nanômetros. E nesse caso, essa luz ela tem uma coloração amarelada, né? Os valores de comprimento de onda próximos a esse de 575, eles fazem com que essa luz tenha tons de amarelo, né, em relação ao espectro de luz visível que os nossos olhos conseguem detectar. E essa diferença de comprimento de onda, né, entre a luz utilizada na irradiação e a luz que é emitida pelo material fluorescente é denominada de desvio de Stokes, em homenagem ao físico e matemático britânico George Gabriel Stokes, que foi o primeiro cientista a descrever o fenômeno de fluorescência. No caso, ele estudava o mineral fluoreto de cálcio e percebeu que esse mineral, ao ser irradiado com luz ultravioleta, que a gente não consegue ver, né, tá fora do espectro da luz visível, né, para os olhos, pro olho humano, né, na verdade o olho dos mamíferos em geral, ele percebia que ao irradiar o fluoreto de cálcio, né, com luz ultravioleta, esse mineral, ele emitia luz azulada, né. Então foi assim que ele, esse fenômeno já era conhecido, né, mas foi assim que ele passou a estudá-lo, né, com mais profundidade, né, e descreveu pela primeira vez na literatura científica. O fenômeno da fluorescência, ele se baseia no seguinte mecanismo: os fótons, né, da luz que é utilizada na radiação, eles são incorporados, absorvidos pelos elétrons dos átomos que compõem esse material. Isso faz com que essa energia dos fótons que é absorvida, ela aumente a energia cinética, né, dos elétrons que compõem os átomos do material, e esse aumento da energia cinética faz com que esses elétrons passem a ocupar orbitais mais externos, né, passam a ter um nível energético maior e assim ocupar orbitais mais externos na estrutura atômica, mas por uma questão de equilíbrio, de entropia, é necessário que esses elétrons voltem a ocupar aquele orbital que se tornou vacante mais interno, mas para isso, né, eles precisam que aquela energia cinética aumentada seja reduzida para os valores originais, e isso acontece
pela emissão, pela liberação de energia na forma de luz, né? Como eu já falei várias vezes para vocês antes, né? Eles vão precisar, o material vai emitir luz, né, para poder se livrar, né, para poder dissipar essa energia que eles absorveram e assim voltar para aquele estado energético de maior estabilidade. Nesse exemplo didático dessa figura, está sendo representado apenas um átomo desse material fluorescente, mas eu preciso ressaltar para vocês que na prática, os elétrons que passam por esses fenômenos, né, de absorção de energia e depois emissão, eles não encontram-se apenas circunscritos à nuvem eletrônica de um único átomo, mas eles transitam pelas nuvens eletrônicas dos vários átomos que vão compor as moléculas desse material. Esses elétrons são denominados elétrons deslocalizados π, mas para título de explanação básica desse fundamento teórico da fluorescência, essa imagem é bastante adequada, né? Mas tenham em mente que isso aí na verdade acontece de uma forma disseminada por toda a molécula do material, principalmente quando as ligações entre os átomos que compõem essa substância, esse material, eles possuem ligações químicas covalentes, né? Duplas, triplas, né? Então na verdade a nuvem eletrônica ela não é circunscrita apenas ao átomo, né? Mas por toda a estrutura molecular do material fluorescente que está sendo considerado. Então, pessoal, após esses primeiros relatos científicos sobre o fenômeno da fluorescência pelo George Stokes, vários outros cientistas se debruçaram sobre estudos para compreender mais profundamente e melhor o fenômeno da fluorescência, e dentre esses destacou-se bastante o físico polonês Aleksander Jablonski, que durante o seu doutorado na Universidade de Varsóvia estudou essas transições entre patamares energéticos, né, pelos elétrons que participam desse fenômeno de fluorescência, e na sua tese ele elaborou um diagrama que até hoje é bastante clássico. Ele é utilizado com frequência por quem trabalha nessa área que tem a fluorescência como base, né, ou seja, né, para os espectroscopistas, microscopistas que trabalham com fluorescência, o diagrama clássico energético de Jablonski, né, que nessa figura que está sendo apresentada agora para vocês, ele está numa forma bastante simplificada. Esse diagrama ele é muito mais complexo, é composto por vários outros elementos que não estão presentes aqui nessa imagem, mas para a finalidade dessa nossa aula atual, que é de apenas uma explanação básica dos fundamentos teóricos da fluorescência e da microscopia de fluorescência, esse exemplo é bastante adequado. Então, o que nós temos aqui nesse diagrama energético de Jablonski, simplificado, né, como eu já falei? Aqueles elétrons deslocalizados π, né, presentes nas moléculas fluorescentes, né, eles no seu estado nativo, eles encontram-se no que a gente chama de estado basal ou fundamental, que é esse ground state aqui, representado pelo símbolo S0. Quando acontece então a irradiação do material, né, com uma fonte de luz, né, a energia que eles vão absorver através dos fótons, né, que estão sendo utilizados nessa radiação, tudo aquilo que eu falei anteriormente, né, naquele exemplo lá do átomo, né. Então, esses elétrons deslocalizados π, eles vão absorver essa energia, né, esse processo, essa etapa do processo é denominada de excitação. Então, absorvendo essa energia, eles vão passar para um patamar superior energético chamado de estado singlet excitado, né, representado pelo símbolo S1'. Após um período bem diminuto, bem curto, como eu falei anteriormente, né, de poucos picosegundos, ocorre uma perda de parte dessa energia que foi absorvida, mas ainda não vai ser pela emissão de luz, né, como eu já falei no comecinho para vocês sobre o princípio da fluorescência. Essa primeira perda vai acontecer por relaxamento vibracional. Isso aí não é detectável, né, por sinais luminosos, né? Geralmente isso aí pode causar alguma alteração de temperatura, né, para menos, né, já que eles vão dissipar energia nessa forma de relaxamento vibracional. Pode acontecer um pequeno decréscimo de temperatura. Então, assim, dessa forma, perdendo inicialmente essa energia de forma vibracional, eles vão passar então desse estado energético excitado, né, S1', né, para um estado energético S1, e é a partir desse subestágio, né, desse patamar energético de excitado, né, que eles então vão iniciar o processo de emissão daquela energia residual que foi absorvida dos fótons, né, e agora sim essa dissipação, essa liberação de energia vai acontecer na forma de emissão de luz. E agora fica muito mais fácil a gente compreender por que essa luz emitida
tem um comprimento de onda maior, ou seja, ela tem uma frequência menor, um nível energético menor em relação àquela que foi utilizada no processo de excitação, né, na irradiação da molécula, né? Então, né, como ocorre essa perda que eu falei para vocês por relaxamento vibracional, né? Então a parte da energia que foi absorvida, captada é perdida, né? Então o que sobrou, né, o resíduo, ele vai ser transmitido, né, através de, vai ser dissipado, né, por emissão de fluorescência, de luz fluorescente, né, que vai ter um quantum, né, uma quantidade de energia menor, né. Isso faz com que então esses elétrons deslocalizados π, né, voltem para aquele estado basal fundamental S0. E nas moléculas fluorescentes, né, esse fenômeno aqui, todo esse processo, ele ocorre de forma cíclica, né? Então, por exemplo, né, o material antes de começar a radiação, né, ele está no estado basal S0, ele é excitado, né, passa para o estado singlet excitado, né, S1', depois para o S1, né, que é o estado, né, depois dele ter perdido, né, a energia de forma vibracional, volta para o ground state e assim por diante, né, volta para S1', S1, S0, S1, S', S0, né? Isso acontece de forma cíclica, né? Então as moléculas estão sempre emitindo sinais, né, pulsos de luz, né, com uma cor diferente. Eu vou ser repetitivo, né, bater sempre nessa tecla para poder ficar bem assimilado, bem consolidado esse entendimento de como é que acontece a fluorescência, tudo bem? Então, pessoal, então, passando para como esse fenômeno de fluorescência é aplicado em microscopia, nós temos basicamente que isso se dá pela visualização seletiva de componentes fluorescentes em uma determinada estrutura sobre um fundo negro, e essa situação vai nos permitir que nós temos um altíssimo contraste, né, o que proporciona uma maior capacidade de detalhamento, né, das estruturas que estão sendo analisadas. Esses componentes fluorescentes, eles podem consistir em moléculas naturalmente fluorescentes, nesse caso a gente diz que são componentes autofluorescentes, né, obviamente, né, mas se eles não existirem no material que está sendo analisado, isso não é algo que impossibilite a análise por microscopia de fluorescência, porque a gente pode então utilizar marcadores fluorescentes para os componentes dessa estrutura. Esses marcadores fluorescentes, né, desculpa, esqueci de falar, né, são denominados fluorocromos, quando eles consistem unicamente, né, da molécula que possui essas propriedades de fluorescência. Essas moléculas, então, elas devem ter afinidade química ou complementaridade estrutural com os componentes da estrutura que você deseja analisar. Por exemplo, eu vou dar para vocês aqui, na maioria dos casos, exemplos relacionados à área de ciências da vida, porque é a área na qual eu atuo há décadas, né? Só no final da aula que eu vou tentar passar para vocês alguns exemplos aplicáveis às ciências dos materiais, né, para poder essa aula ser mais interessante para vocês. Então, por exemplo, aqui nós temos esse fluorocromo, né, denominado DAP, né, que é o acrônimo, a sigla, né, para 4'6-diamidino 2-fenilindol, que é essa molécula que vocês estão vendo aqui, uma molécula orgânica. E o DAP, ele possui... falhou a animação, pronto, deu certo agora, né? Ele possui afinidade química e espacial, né, com as moléculas de DNA, mais precisamente as regiões da dupla hélice de DNA que são ricas nas bases nitrogenadas adenina e timina, né, AT. Então ele se liga, né, às moléculas de dupla fita do DNA nas regiões que são ricas em adenina e timina, né, que são complementares, que ligam-se entre si. Então isso está sendo indicado para essa seta vermelha aqui nessa figura. Dessa forma nós conseguimos então utilizar o DAP para marcar os cromossomos, né, a cromatina nuclear, para que a gente possa fazer várias análises de genética, de biologia celular, dentre outras, né, como nessa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui, né, que vocês podem ver os cromossomos, o material genético composto por DNA, marcado com DAP, que emite fluorescência de cor azul. Bom, então, nem sempre, quando a gente está estudando um determinado material por microscopia de fluorescência, este conterá componentes autofluorescentes, e também nem sempre, né, os fluorocromos, a gente vai dispor de fluorocromos que possam ser utilizados para marcar diretamente, né, os componentes de interesse desse material que está sendo estudado. Então, nesses casos, a gente precisa utilizar compostos auxiliares, denominados ligantes,
que eles vão atuar como uma ponte entre o fluorocromo e os componentes da estrutura que está sendo estudada, né, para que a gente possa então proceder à microscopia de fluorescência. Por exemplo, como eu já tinha acabado de falar, né, esses ligantes são necessários quando o fluorocromo não apresenta afinidade química ou complementaridade estrutural direta com aquele componente, né, que você pretende estudar. Então você utiliza, né, essa ponte, né, e na nossa área de ciências da vida, né, na microscopia de fluorescência de materiais biológicos, é bastante comum a gente utilizar anticorpos, porque a nossa capacidade de produzir anticorpos para praticamente qualquer elemento biológico de uma célula, de um tecido, de um órgão, a gente tem essa capacidade assim, bem desenvolvida, né? É uma tecnologia já muito bem consolidada. Então, né, a gente consegue sintetizar em laboratório, né, produzir esses anticorpos, né, para o alvo, né, do material biológico que a gente pretende estudar. Esses anticorpos então produzidos, eles são conjugados quimicamente, né, com um determinado fluorocromo, e assim a gente consegue fazer a marcação fluorescente dessas estruturas de interesse para estudo por microscopia. Além de anticorpos, nós podemos utilizar também outros complexos supramoleculares, ou seja, né, estruturas que são compostas por várias moléculas associadas, ou então, né, por moléculas de longa extensão, né, que são denominadas macromoléculas. Por exemplo, as proteínas são polímeros feitos por vários aminoácidos. No caso desse exemplo aqui, dessa figura que eu coloquei para vocês, nós temos a toxina de um cogumelo chamado Amanita phalloides. O nome dessa toxina é faloidina. Essa toxina é um decapeptídeo, ou seja, é uma sequência polimérica, né, de 7 aminoácidos, e eles têm uma estrutura cíclica. E o interessante é que essa toxina ela constitui um mecanismo de defesa desse cogumelo, né, contra predadores. Durante a evolução ela desenvolveu esse mecanismo de defesa, né, e isso fez com que a sua espécie persistisse, né, se mantivesse por seleção natural. Essa toxina faloidina, ela possui afinidade química e estrutural com um componente celular chamado filamento de actina, né, que ele compõe o citoesqueleto, ou seja, o esqueleto celular que, a exemplo do nosso, né, formado pelos ossos, né, ele confere o formato celular necessário para o seu funcionamento, né, para que ela desempenhe suas funções. Então, a faloidina, né, vai se ligar, né, ela tem afinidade química e estrutural, né, pelas subunidades de actina, né, que compõem esses filamentos, né, como a gente está vendo nessa figura aqui de microscopia de fluorescência. E no caso, essas estruturas elas estão sempre em processo de polimerização e despolimerização, porque elas não são estruturas estáticas como os ossos, né, no caso, né, dos animais, né. É necessário que elas tenham uma dinâmica, né, que faz com que elas se formem e depois se despolimerizem, né, para poder haver alguns mecanismos de transporte intracelular. Então essa toxina, quando o animal, né, o predador, ingere, né, ele vai causar uma certa paralisia dos mecanismos de mobilidade que ocorrem na célula, né? Então, nesse caso, a gente utiliza nas ciências da vida, mais especificamente na microscopia, né, essa toxina conjugada com diversos tipos de fluorocromos, né, para que a gente possa fazer estudos da estrutura de citoesqueleto, né? Um exemplo bem interessante, não é da área de vocês, né, mas eu acho que vocês vão gostar disso, né? Eu vou, como eu falei anteriormente, mais na frente tentar encontrar passar para vocês alguns exemplos, né, de uso da microscopia de fluorescência para materiais. O que mais que a gente tem aqui? Então, como eu falei para vocês agora há pouco, que o princípio de formação da imagem na microscopia de fluorescência é a visualização seletiva das moléculas fluorescentes após elas serem citadas, na coleta exclusiva dos sinais da luz que essas moléculas emitem. A gente então vem a questão lógica, né, a pergunta clara, né, de como é que acontece essa visualização seletiva. Então, para responder isso, vou mostrar para vocês uma imagem. Os microscópios de fluorescência em geral, eles possuem um sistema de filtragem espectral. Vou mostrar agora mais detalhadamente como é que funciona isso. Esses microscópios eles possuem uma fonte de luz branca. Por que ela é branca? Né? Porque ela deve conter todos os comprimentos de onda do espectro de luz visível. Então, esse gerador de luz, nessa fonte de luz, ela vai emitir então um feixe de luz branca que vai passar por um filtro de excitação. Esse filtro de excitação irá então permitir a passagem de
comprimento de onda específico, né, e o bloqueio de todos os demais. Na verdade, né, a gente vai ter nessa parte do microscópio um disco contendo diferentes filtros, né, um para cada comprimento de onda. No caso aqui desse exemplo, desse disco, né, foi selecionado o filtro que permite a passagem de luz azul, né, e bloqueia todas as demais. Então, esse feixe de luz colimado, né, no caso filtrado para passar somente o azul, ele continua sua trajetória até que ele vai atingir um outro componente importantíssimo desse sistema, que é um espelho dicróico, também chamado de dicromático. E o que acontece? Esse feixe vai incidir a um ângulo de 45 graus sobre esse espelho. Vai ocorrer então seletivamente a reflexão desse feixe de luz azul, né, na direção da lente objetiva que tiver em uso no microscópio. Essa lente objetiva então vai, de forma reversa, né, ela vai fazer a focalização desse feixe de luz azul sobre a amostra, sobre o material que está sendo analisado. Vai ocorrer então tudo aquilo que eu já falei para vocês, né? O processo de excitação da molécula fluorescente do fluorocromo. Após a excitação vai ocorrer a emissão de luz com um comprimento de onda maior. Como eu já falei para vocês várias vezes, vocês vão ficar já com raiva de mim de tanto que eu falo disso, mas é para vocês fixarem e assimilarem bem. Por exemplo, aqui, né, o material foi irradiado, foi excitado com luz azul e emitiu então luz na cor verde, luz com um comprimento de onda superior. Essa luz então emitida, ela vai se direcionar novamente para a lente objetiva. Essa lente objetiva dessa vez, né, ao invés do que aconteceu logo antes, né, ao invés dela focalizar num ponto específico, né, dela realizar a colimação, a concentração dos raios desse feixe, né, ela vai realizar a deflexão, né, para poder formar a imagem, a projeção da imagem ampliada, né, magnificada. Esses raios na cor verde, né, vão seguir sua trajetória até alcançar novamente o espelho dicróico ou dicromático. E nesse caso, esse espelho tem a particularidade, o diferencial é que, se por um lado ele realiza a reflexão da luz azul, no caso desse espelho aqui, desse exemplo, né, por outro, né, quando a luz verde, né, está no comprimento de onda da luz verde, ele permite a passagem pela sua estrutura, ou seja, né, ele age de uma forma seletiva, né, ele vai então refletir luz azul e permitir a transmissão, a passagem de luz verde. A luz verde então vai seguir sua trajetória até que ela alcance um filtro de emissão. O que seria esse filtro de emissão? Ele vai fazer o princípio da formação da imagem na microscopia de fluorescência que eu falei para vocês há poucos instantes, né? Ele vai selecionar somente os raios luminosos de um determinado comprimento de onda. Aí ele faz uma segunda filtragem, né? Porque a primeira já é feita pelo espelho dicromático, ou dicróico, né? Esse espelho, nesse caso aqui, ele vai selecionar só os raios verdes, né? Mas pode ser que ainda exista algum grau de contaminação com raios de outras cores, de outros comprimentos de ondas, né? Que vão ser emitidos por moléculas que não são do interesse para esse momento da análise. Então ele faz essa segunda filtragem, né? Para que então a gente tenha um sinal mais puro, né? Somente das moléculas de interesse que estão emitindo essa fluorescência de cor verde, né? E no caso, esses sinais vão seguir para o detector, que geralmente, né, uma câmera digital, ou então pode ser os próprios olhos, né? Essa luz ela vai então ser projetada nas lentes oculares, né, que vão amplificar ainda mais a imagem do material da estrutura que está sendo analisada, né? E com isso então nós temos que esse é o mecanismo, o princípio básico, né, de formação da imagem na microscopia de fluorescência, né? Além desses raios, todo o resto do campo microscópico vai ser ausência de luz, né? Por isso é que você vai ter aquele fundo negro, aquele fundo escuro, né? Que vai proporcionar aquele alto contraste muito importante para o detalhamento da estrutura, né? Para você ter a imagem somente com o que interessa. O que mais que nós temos aqui? Bom, então nesse momento eu vou apresentar para vocês alguns exemplos de aplicações da microscopia de fluorescência. Primeiramente, na área de ciências da vida, na qual eu atuo há décadas, na qual eu posso falar com propriedade. Vou tentar também falar para vocês um pouco de aplicações na área de engenharia dos materiais, mas peço que vocês tenham compreensão, porque eu sou leigo, conversei com alguns colegas da área, li um pouco, pesquisei um pouco sobre isso, mas tenham um pouco de paciência comigo, né? Mas começando então com a parte que me cabe melhor, na área de ciências da vida, como eu falei para vocês,
microscopia de fluorescência proporcionou grandes avanços nos estudos tanto das estruturas dos elementos biológicos, das células, tecidos e órgãos. Por exemplo, nessa imagem da esquerda, nós temos células cancerosas de mama que foram analisadas por microscopia de fluorescência. Nesse caso aqui, nós temos o citoesqueleto, do qual eu já havia falado anteriormente para vocês, marcado com fluoróforos que emitem fluorescência verde, né? Então a gente consegue analisar a estrutura desse citoesqueleto. Marcado em vermelho nós temos aqui a estrutura da rede mitocondrial, né? As mitocôndrias, se vocês lembrarem dos estudos do ensino médio, né, do ensino fundamental, são as fábricas de energia, né? São a casa de máquinas, os geradores de energia, né, para todos os processos celulares. Aqui marcado em azul nós temos fluoróforos, né, que permitem você estudar a estrutura do núcleo. Então, estudando a estrutura e todos os processos, a gente consegue entender melhor o funcionamento dessas células, né, como elas migram, né, do sítio inicial de um tumor para outros, né, causando o processo de metástase, né, e também os processos que levam elas a proliferarem de forma descontrolada. Então, esses estudos morfológicos, tanto de estrutura como dos processos metabólicos envolvidos no funcionamento desordenado dessas células anormais, eles permitem uma melhor compreensão do processo de câncer e assim desenvolvimento de terapias, também facilitam o diagnóstico. Então esse é um exemplo interessante, né, de células que são estudadas por microscopia de fluorescência. Nesse outro exemplo, isso fez parte da minha tese de doutorado, no qual eu trabalhei com o desenvolvimento de técnicas de contracepção imunológica. O que seria isso? Isso consiste no simples fato de você utilizar anticorpos que se ligam à superfície dos óvulos e assim impedem a interação dos óvulos com os espermatozoides. Os espermatozoides, nesse caso, então, né, não conseguem aderir à superfície do óvulo, né, e realizar o processo de penetração, né, para que haja fertilização. Por exemplo, né, nessa imagem da esquerda nós temos um óvulo que não foi tratado, então os anticorpos, os espermatozoides, né, conseguem aderir à superfície, se ligar, realizar a penetração. E já nessa imagem da direita nós temos um óvulo que foi tratado com esses anticorpos em um alto nível, né, e como a gente pode ver, né, mesmo após a incubação com os espermatozoides, né, seguida da lavagem para poder retirar o excesso, né, os espermatozoides que não se ligaram, então houve que nenhum espermatozoide permaneceu, né? Ele precisa realizar uma ligação, né? Então, como o anticorpo bloqueou isso, né, eles foram lavados, né, durante o processo de preparação do material, né? E é uma pesquisa que eu suspendi, mas que eu pretendo retomar no curto ou médio prazo, que é bastante interessante. Que mais que a gente tem aqui? Em relação à área de ciência dos materiais, engenharia dos materiais, né, como eu falei para vocês, né, tenham paciência que eu não entendo muito bem disso, né, conversei com algumas pessoas e pesquisei alguma coisa. Eu vi bastante informações sobre aplicações diversas da microscopia de fluorescência para análise de materiais. Trouxe aqui alguns poucos exemplos relacionados primeiramente ao concreto. Eu pesquisei no portal eletrônico de uma grande editora de literatura científica, Elsevier, né? No caso o portal eletrônico é o Science Direct, vários artigos sobre o uso de microscopia, no caso particular dessa minha parte da aula, né? Microscopia de fluorescência, e nesses artigos eu destaquei um que eu achei bem interessante, que era relacionado a agentes plastificantes utilizados na produção de concreto de alta performance. E só para contextualizar, se eu falar alguma asneira aqui, né, vocês me perdoem, né, esses agentes plastificantes servem para redução hídrica da mistura durante a produção do concreto de alta performance, né, para que a razão, né, entre a água e o cimento dessa mistura ela seja otimizada de modo que as propriedades mecânicas desse material se tornem superiores, né? Por exemplo, a resistência à compressão, para que ela seja de no mínimo ou superior a 150 megapascais, né? Dentre outras propriedades mecânicas desejáveis. E elas também favorecem a durabilidade do material, a trabalhabilidade, que pelo que eu entendi mais ou menos, né, seria a capacidade de você moldar, né, para você produzir estruturas com formatos com uma estruturação desejada, né? E foi o que eu vi, né, só para poder contextualizar para vocês. E dentre esses artigos que eu li sobre essa linha de pesquisa sobre esse assunto, né, eu achei bastante interessante esse aqui, né, que fala sobre microscopia de fluorescência de agentes superplastificantes, né, em sistemas cimentícios, no caso concreto. E nesse trabalho aqui, ele utilizou a microscopia de fluorescência
para analisar a adsorção, a deposição desses agentes plastificantes, né, sobre as partículas que compunham essas misturas, né, durante a produção do concreto, né? Então, ao longo de períodos de tempo determinados, né, por exemplo, aqui ele começou a analisar a partir do início da mistura, da produção do concreto, né, até o tempo de 24 horas, né? Então ele foi detectando progressivamente a adesão, a adsorção desses agentes super plastificantes, né, que no caso eles eram tratados para emitir fluorescência, que está sendo indicado aqui, né, por essas setinhas vermelhas, né? Então, por exemplo, aqui, né, 24 horas, né, ele detectou aqui a presença desses agentes, né, adsorvidos às partículas que compunham essa mistura de concreto, né, durante o seu processo de fabricação. Que mais aqui que a gente tem? Outro campo interessante que eu vi também, né, foi a utilização de microscopia de fluorescência em estudos com filmes semicondutores em dispositivos optoeletrônicos. E nessa área eu encontrei um artigo bem interessante que descrevia um estudo de uso da microscopia de fluorescência para análise do processo de nucleação e crescimento de nanocristais de brometo de chumbo. E os autores discutem que é importante um controle de qualidade no processo de fabricação desses nanocristais para dispositivos optoeletrônicos, porque, pelo que eu entendi, né, tradicionalmente essa análise da produção, né, ela se faz considerando o sistema, o conjunto como um todo, não se faz molécula a molécula, né, e isso pode proporcionar informações relevantes, né, sobre esse processo de síntese, né? Então, nesse caso, ele utilizou a microscopia de fluorescência para análise individualizada, né, dessas estruturas em formação. E, por exemplo, eu extraí essa imagem aqui do artigo. Ele mostra, né, deixa eu pegar o mouse aqui, né, essas moléculas em processo de nucleação e crescimento, né? Então, quando elas adquirem um determinado nível de maturidade, né, de formação, elas adquirem a propriedade de fluorescência, né? Quando elas são irradiadas ou excitadas com luz azul, elas passam a emitir fluorescência verde, né? E com um microscópio, né, com uma objetiva adequada, você consegue então visualizar essas partículas nesse processo de síntese, né, nucleação e crescimento. Além desses dois exemplos breves que eu pesquisei para vocês, eu também procurei por revisões de literatura sobre o uso da microscopia, no caso dessa minha parte da aula, da microscopia de fluorescência para análise de materiais. Encontrei várias revisões, e dentre elas eu destaco essa, que foi publicada recentemente, em 2019, considerando que o ano passado foi de paralisação do mundo, né? Então é praticamente uma revisão 0 km, esse aqui é o editorial dessa revisão. Então eu encontrei na verdade, falei uma revisão, mas na verdade é uma edição inteira de um periódico, que é esse aqui chamado de Avanços em Engenharia e Ciência de Materiais, né, da editora Hindawi, que tem essa edição inteira com artigos sobre o uso de técnicas de microscopias na ciência dos materiais, né? Então ele trata das tendências atuais, né, na área de materiais híbridos, compósitos e blends, né, e misturas, né? Então eu achei bem interessante, eu acho que isso pode ser útil para vocês. Eu vou na descrição do vídeo descrever essa referência, bem como daqueles dois artigos que eu citei para vocês, né, sobre os nanocristais lá utilizados em dispositivos optoeletrônicos, e o outro era sobre concreto. Vou então disponibilizar para vocês na descrição do vídeo. Aliás, na página do vídeo aqui no YouTube, eu gostaria que vocês fizessem comentários, né, para me dar um feedback sobre essa minha parte da aula. Vocês também fiquem totalmente à vontade para realizarem perguntas, vou ter o maior prazer de responder se eu conseguir. E muito melhor do que isso, né, fiquem sabendo que vocês podem contar aqui com o nosso laboratório de microscopia para, sob orientação do professor Marcelo Prado, né, realizar, se vocês quiserem, análises de materiais nos nossos microscópios, tanto do setor de microscopia óptica como no setor de microscopia eletrônica. Vai ser um prazer recebê-los, as portas estão abertas à casa de vocês. Essa parceria que nós temos com
O professor Marcelo Prado é muito profícuo, né? Mais precisamente é uma parceria da professora Renata, né? Eu colaborei algumas vezes, né? Assim como agora, né? Mas é isso, né? Contem com a gente porque vocês precisarem para estudos para os projetos de vocês, né? Se vocês quiserem agregar algumas análises por microscopia. Nesse momento eu vou interromper essa minha parte da aula para vocês relaxarem um pouquinho, esticarem as pernas, tomarem uma água, um café, para também não ficar tão longa esse vídeo, essa primeira parte da minha exposição. E daqui a pouquinho eu volto com um outro vídeo, né, com a próxima parte, para falar um pouco mais de microscopia óptica, né, e suas potenciais aplicações para análise de materiais. Muito obrigado pela atenção, até breve, até alguns instantes.